Olá, pessoal. Meu nome é Jurandir Neves e sou um dos diretores da 7IT Solution e Education. E sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso bate-papo sobre dicas de design instrucional para a geração de conteúdos eletrônicos. Hoje, a gente viu no bate-papo passado, né, toda a parte de gráficos. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um dos princípios que nós, enquanto DI, nós utilizamos um bocado na geração de conteúdos. E ele é extremamente aplicável para vocês que estão desenvolvendo com uma ferramenta de autoria no modelo de Rapid Training. Tá? É o princípio que a gente chama do princípio da aproximação espacial, ou proximidade espacial. Mas, Jurandir, o que é esse princípio? Esse princípio nada mais é, gente, do que ele fala o seguinte: mantenha próximo os itens relacionados. Mas como assim manter próximo os itens relacionados? Um grande exemplo é o seguinte: mantenha o texto próximo do gráfico. Não estou falando um texto enorme, né? Uma apostila, não é nada disso. Eu estou falando, se você vai botar um gráfico, conforme a gente viu no exemplo anterior, associado a um texto, e aí eu posso dar um exemplo aqui, sei lá, a gente pode estar falando, criando um conteúdo sobre, sei lá, na área de seguros, o cara está fazendo um mapeamento por região, né? E mostrando as principais regiões onde tem mais sinistros. Então o cara bota, por exemplo, um mapa da cidade do Rio de Janeiro com as cidades em si. Quando ele apresentar esse gráfico, o ideal é que ele dê um highlight e bote o quê? A palavra da cidade, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro mesmo, né? Então, cidade do Rio de Janeiro, cidade de São João do Meriti, ele pega o estado e vai dando a colocação das cidades. Mas o ideal é que esse gráfico esteja próximo ao texto. Então, se eu estou dando um zoom, né, nesse gráfico estático dele, que é um mapa da região do Rio de Janeiro, ele vai dar juntamente vai estar aparecendo o nome da região para que isso fique mais coeso, para que isso faça mais sentido para o usuário. Então, colocar um gráfico próximo ao texto é fundamental e isso faz parte do princípio da proximidade espacial. Mas não é só isso. A gente tem também, quando a gente fala de princípio da proximidade espacial, a gente pode estar falando também do feedback a uma questão. Seja ela uma prova, seja ela uma autoavaliação, não importa a ideia dessa questão, né? O caráter que ela pode ter pode ser qualquer um. Pode ser um caráter avaliativo, apenas para você autoavaliar o usuário, para que ele possa se autoavaliar, não importa. O que importa aqui como dica é que o feedback para esse cara, ou seja, se está certo, se está errado, o porquê está certo, porquê está errado, isso a gente vai ver lá na frente numa dica de feedback que a gente vai trazer para vocês também. Mas o que importa aqui nesse momento é que isso também apareça próximo à questão, ou seja, no mesmo slide da questão, na mesma tela que a questão foi feita. Isso é fundamental para que o aluno possa ter, logo de imediato, um feedback para aquela questão que ele fez. Da mesma forma, os hiperlinks, a gente tem que tomar um cuidado para que ele não cubra a informação original. Nem sempre é fácil, dependendo da ferramenta que a gente estiver utilizando, mas o ideal, como dica, é que ele não sobreponha. Se for sobrepor, vai abrir uma janela de pop-up, ok? A gente nem sempre consegue, nesse ponto, fazer o melhor. Mas, se por um acaso conseguir fazer com que esse hiperlink não sobreponha a tela inicial, é o ideal. E para finalizar essa parte da proximidade espacial, o ideal é que tudo isso que a gente falou, principalmente a parte lá do texto agregado ao gráfico, independente de ser um gráfico estático ou dinâmico, o ideal é que isso apareça de forma simultânea. Então, se por acaso eu estou narrando um vídeo onde estou falando sobre história do Brasil, por exemplo, né? Ou então na parte de seguros, conforme a gente falou, a gente está mostrando um vídeo sobre como um segurado deve agir no momento de sinistro, né? Um videozinho ou uma animação, o ideal é que a narrativa disso, se não foi feita uma animação e a pessoa queira fazer uma narração para ilustrar esse vídeo, o ideal é que isso apareça de forma simultânea. Ou, se eu tenho um slide de um passo a passo e eu quero agregar um texto, aquelas figuras estáticas, o ideal é que isso apareça junto, conforme a gente falou, né? Ou seja, o texto próximo ao gráfico, e também apareçam de forma simultânea. Gente, isso parece besteira, mas não é. No final, o índice de retenção do usuário aumenta um bocado. Eu já bati nessa tecla lá atrás, quando falei em gráficos, e bato nessa tecla por conta da proximidade espacial também. Tá? Isso é fundamental para que o nosso curso gere maior índice de retenção do usuário, ou seja, ele absorva mais o conhecimento e também gere assim, uma maior empatia do usuário com o curso e faça com que ele não abandone esse curso. O que a gente vê, às vezes, é que muitos cursos os usuários abandonam porque eles não têm um apelo muito interessante para eles. É um curso cansativo, um curso monótono. A ideia dessas dicas é que vocês
tornem o curso de vocês o menos monótono possível para esses usuários. Ok? Beleza? Gente, a gente fica por aqui nesse bate-papo aí sobre as dicas de design instrucional para geração de conteúdos eletrônicos, principalmente para quem está gerando em ferramentas de autoria e no modelo de Rapid Training. E a gente volta no próximo momento com uma nova dica para vocês. Um grande abraço e até a próxima.